Obrigado pela presença aqui no lounge da Act Digital. Obrigado aos nossos convidados, Kleber, Fabrício, Carlos, grandes feras aí do nosso mercado financeiro, para a gente debater esse tema que acho que ele já foi além da complexidade, que lá no começo, uma série de sopa de letrinhas, todas as questões de interoperabilidade do sistema, de contexto, de diversificação de ofertas. Acho que hoje a gente vai debater um pouquinho aqui de, além do passado, né, como que isso se fortaleceu ao longo dos anos, como que essa robustez do sistema já levou aí a 4 anos de história de Open Finance. Acho que começar um pouquinho aqui a nossa conversa, passar aqui para o Kleber um pouquinho. Kleber, olhar um pouquinho para essa questão de infraestrutura, todo esse ecossistema de APIs, como que o Santander estrutura esses passos dentro de casa e como que isso se torna uma alavanca desse ecossistema. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde aqui para os outros participantes, Fabrício e Carlos. Prazer estar aqui, acho super legal falar sobre esses desafios. Quando a gente está falando aqui um pouco também de escalabilidade, que foi o tema que a gente conversou, a gente vai um pouco além. Porque além de escalabilidade, a gente precisa pensar também na alta disponibilidade, na alta performance das aplicações. Tá? E isso tudo para suportar, no meu contexto de Pix, milhões de transações diárias e atender os SLAs do Bacen. Quando a gente está falando de escalabilidade, a gente geralmente pensa que vamos escalar horizontalmente, verticalmente, vamos subir pod. E é um pouco mais do que isso. Tá bom? Eu anotei aqui 8 pontos fundamentais, tá bom? Dentro da escalabilidade. Então, o primeiro ponto é a infraestrutura. Como que a gente define a infraestrutura? Se ela vai ser on-prem, se ela vai ser uma cloud pública, privada, se ela vai ser híbrida. Qual modelo que eu vou utilizar? PaaS, IaaS, SaaS. Tudo isso vai direcionar para que meus recursos sejam mais ou menos gerenciados. Tá? Se meu time vai ser maior ou menor, de acordo com essas escolhas. E um exemplo aqui, se uma escolha como um exemplo do Kafka, e a gente está pensando aqui em escalabilidade. Se eu tenho ali uma alta volumetria e eu não estou dando vazão nessa alta volumetria, como que eu vou escalar? Escalar pod só não resolve nesse caso. Eu preciso escalar partições também. Então, todas essas decisões são de suma importância para que a gente tenha ali sucesso. Outro ponto é a arquitetura. A arquitetura é outro ponto crítico. Se a gente vai usar uma arquitetura hexagonal, um modelo orientado a serviços, tá bom? Se ela vai ser modular ou não, se minha orquestração ela vai ser ali centralizada ou se ela vai ser coreografada, tudo isso vai dizer muito se é mais ou menos fácil a manutenção dessas aplicações, se é mais ou menos fácil a evolução dessas aplicações. Porque aplicações que são muito difíceis de evoluir, elas automaticamente deixam de ser disponíveis, deixam de ser performáticas, deixam de ser escaláveis. Outro ponto importante é o desenvolvimento. Geralmente no desenvolvimento a gente está pensando em melhores práticas. Código limpo, se eu vou ter ali reutilização daquele código, se esse código, se eu vou utilizar Solid, se ele vai ser mais ou menos acoplado. Mas tem outro ponto muito importante, que é o DORA Metrics. O lead time, o deploy frequency, a taxa de falhas, o MTTR. Isso vai desde a escrita das histórias. Então, quando eu penso em lead times menores, eu tenho a possibilidade de ter ali também um deploy frequency maior. Isso diminui muito o meu MTTR e minha taxa de falhas. Tá? A qualificação do time é outro ponto importante. Inserido nesse contexto todo, o time precisa ter um conhecimento avançado. Porque dentro desse desenvolvimento, por exemplo, como eu falei do Kafka aqui, o time está desenvolvendo ali e ele tem um streaming. Então ele sabe que tem a partição ali, que ele precisa ter um tópico e ele precisa ter um consumer e um producer. Mas se eles não pensar numa infraestrutura onde, vamos supor que eu estou num multi-AZ, tá bom? E eu falo assim, não, eu estou multi-AZ, se cair uma zona, tá tudo bem, eu recupero. Mas se eu não tiver uma configuração de replicação ali, de acordo com as determinações do fabricante, eu posso, em um momento de manutenção, ficar indisponível. Tá? Então, a qualificação do time é de suma importância. Após isso, o stress test dessas aplicações. Como que eu valido qual que é o limite?
E se eu cheguei nesse limite, como que está se comportando? Se eu estou falando de pods, se eu estou falando de filas, de banco de dados, de todos os recursos que eu tenho dentro daquele ecossistema. Então, dentro disso, eu entendo quais são meus limites, se esses limites atendem ou não. Tá? A resiliência é outro pilar importantíssimo. Nós utilizamos aqui, simulamos falhas dentro de ambientes controlados, tá? Para que eu entenda qual que é o comportamento das aplicações. E se elas se reestabelecem sozinhas, o self-healing. E eu tenho padrões aqui como rate limit, connection timeout, circuit breaker, para que eu garanta ali que no momento de uma crise dentro dessas aplicações, elas consigam se reestabelecer. Eu tenho uma perda de performance ali, mas eu garanto a disponibilidade. Né? O monitoramento e alertas é outro ponto importantíssimo. Monitoramentos contínuos, alertas proativos, que garantam que eu tenho ações rápidas, sejam elas manuais ou sejam elas automáticas. Isso vai garantir também aqui a disponibilidade das minhas aplicações. E por último, e não menos importante, tá bom? A Joyce não está aqui hoje, infelizmente, mas a interação com o negócio. Então, reforçar esse relacionamento, entender as expectativas, porque eu posso construir a melhor aplicação, o melhor sistema, mas ele não atende o cliente. E se ele não atende o cliente, ele não é um sistema ali que traz um valor para o negócio. Então, todos esses pontos juntos aqui vão ajudar a gente nesse todo esse ecossistema de alta volumetrias envolvendo PIX e Open Finance. Acho que só ia comentar sobre o monitoramento, né? Que no caso do Open Finance, que é especificamente onde eu atuo, os SLAs estão cada vez mais exigentes, né? A régua está alta, né? E se você não reage rápido, você já não fecha um semestre dentro dos SLAs que são esperados, né? E tem todo um estresse de reportar para o comitê de riscos da instituição, explicar o que aconteceu, né? Então, não adianta também a ferramenta, né? Ela emitir um alerta correto e você levar, eventualmente, 2 dias para recuperar. Você já perdeu o SLA do semestre. Não recupera mais, né? E isso tem as suas consequências previstas. O André me atende lá em tecnologia, aí você foi falando aqui, ele anotou tudo o que você disse. E o legal disso é que, para as pessoas em geral que não estão dentro do time de tecnologia, olhando na cozinha, ela não faz ideia de como nós somos cobrados desses SLAs, quais são os SLAs, os tempos que nós temos para poder atender e ter resposta, porque isso acaba não estourando para o cliente no final. O cliente que pode até estar utilizando alguma ferramenta com Open Finance, algum agregador de dados, alguma coisa do tipo, mas o agregador tem a tempestividade do dado. E os SLAs estão muito longe do tempo para o cliente poder enxergar e reclamar de alguma informação que esteja desatualizada, por exemplo. Quando o cliente vê que está desatualizada alguma informação por um problema técnico de servidor, é porque lá na cozinha já está tudo pegando fogo. Então, é muito importante a gente ter esse tempo de resposta, não necessariamente para o cliente, mas para a saúde das soluções que nós temos de Open Finance. Carlos, puxando esse ponto que você falou e até conectando em relação ao que vocês falaram de necessidades tecnológicas, tentar olhar o desafio do cliente, puxar esse ponto que o Violim trouxe também em relação a gerar valor, porém atender o regulatório. BTG, Open Finance é uma realidade, é usado massivamente, mas como conciliar essa necessidade do regulatório, atender essa tempestividade do regulador, os SLAs, mas não deixar de olhar o resultado para o usuário que o banco tem que entregar, ou como que gerar alguma diferenciação na ponta, como que vocês observam isso? Essa é uma pergunta bem interessante, porque dá para dividir ela em 2 frentes. Tá? Primeiro, que a gente tem que convencer quem vai colocar o dinheiro que a gente precisa de mais de uma frente, a frente do regulatório e o que vai gerar valor no final. Porque, pelo menos os executivos mais sêniores, eles não enxergam tudo como uma coisa dividida, eles enxergam como uma coisa só. Estou colocando dinheiro, quero capitalizar em cima disso. Não sei se vocês concordam com esse ponto de vista. Mas como que a gente consegue conciliar? Com uma gestão bem eficiente e uma gestão de portfólio bem eficiente em cima de o que é regulatório
e quais as frentes que eu vou atacar para conseguir gerar valor no final para o nosso cliente e para a instituição financeira. Então, acaba tendo que ter gente qualificada para atender o regulatório e ter gente qualificada para conseguir desenvolver as soluções para o cliente final. Por exemplo, a gente lá no BTG, nós no último Open Summit, nós até recebemos a plataforma mais robusta por conta dos SLAs, de atendimento, porque nós temos um time focado em cima do regulatório. Em contrapartida, nós temos outros times para atender as demandas que nós temos pelo banco. Nós atendemos as diversas áreas do banco com soluções específicas para cada necessidade, que a gente identifica trabalhando em comitês que nós temos internos, executivos, para a gente conseguir cranear ideias, gerar hipóteses, testar e colocar em prática. Nós temos várias dessas assim que morreu na POC, a gente colocou, cara, de repente não é o melhor momento agora, não vai dar certo, mas temos, por exemplo, nossos agregadores de dados de investimento, relatório 360 com a visão única do cliente. Acredito que até nós devamos ser o banco de investimento, o único que tem esse tipo de relatório, porque gera todos os ativos que o nosso cliente tem, fazendo uma junção tanto do que ele tem nos ativos internos do BTG, visão onshore, offshore, quanto do que a gente enxerga dentro do ecossistema que é compartilhado por ele. Temos soluções que ficam internamente para crédito, soluções para atender o time da tesouraria, para atender time de liquidez, estudos de research, para wealth management, para o nosso B2B, colocar na mão do assessor. Então, a gente está conseguindo permear, fazendo um trabalho que nós já estamos fazendo. Acredito também, vendo o Santander ali dentro, o Violim também, conhecendo o pessoal como que trabalha, principalmente um education interno do que é o Open Finance e que a gente pode ganhar dinheiro de fato e agregar valor ao nosso cliente final com essa ferramenta. Então, acho que poderia até dizer que o grande segredo seria o education dos stakeholders sobre o Open Finance. O que ele é, o poder que ele tem e como a gente pode ganhar. Muito bom. Puxar um gancho aqui, até estava raciocinando em cima do que você estava falando, fiquei pensando muito que a gente de tecnologia, que tem um pouquinho mais de cabelo branco, a gente fala muito de casos de uso, né? Acho que a gente herdou isso da UML, sei lá o que a gente fez, né? E como no BV, Violim, a gente já transcendeu o caso de uso, como que isso já virou realidade, a gente não fala mais caso de uso, já é uma experiência completa, nativa, que o cliente já percebe de forma transparente. O que você pode compartilhar com a gente? Curioso, eu estava ouvindo o Carlos falar e você lembra de toda a história, né, desde o começo, né, do Open Finance, porque, primeiro, que é um conhecimento específico. Então, começa com um conjunto reduzido de pessoas que sabem o que é, né? E aí existe a cobrança por gerar valor, mas as pessoas primeiro têm que saber o que é e para que serve, né? E o para que serve, nem sempre a resposta é direta. Como você comentou, é uma boa ideia no papel, na prática, às vezes, ela não se mostra viável, né? Então, lá no BTG, você comentou que vocês experimentavam, né? Então, acho que o segredo é você investir poucos recursos para mostrar que não dá certo. Pelo menos ali você já para, né, e já controla. Exatamente. A gente costuma falar que primeiro faz um arame bambu, vai lá, faz uma solução, realmente um MVP. Posso até dizer que nós já rodamos o MVP, por exemplo, separando na mão, sem CPFs, colocando numa planilha, essa planilha colocando dentro do nosso motor para gerar um modelo de crédito e ver como que se comporta em determinado cenário. Deu certo? Deu. Beleza. Agora como a gente automatiza isso? É isso. Aí faz as comunicações manuais, tudo mais. O pessoal do compliance fica louco, né? Aí fica maluco, né? Assim, a auditoria, aquilo me escute aqui, né? Mas a gente promete fazer em escala pequena, tal, que não vai causar nenhum. Mas no BV, né, assim, o BTG ele tem já uma assinatura mais de investimentos, o BV é uma assinatura mais de crédito, né? Então, naturalmente, a gente buscou incorporar os dados do Open Finance nesse processo que já é data-driven, né? Já é decisório e tudo mais. O desafio era fazer isso
no tempo de resposta que você precisa. Imagina que um lojista, né, vendendo o seu veículo, tem um cliente ali fazendo uma simulação, né? Ele vai esperar alguns segundos para ter uma resposta, né? Então, a gente teve um trabalho inicial aqui de infraestrutura, né, para fazer os dados chegarem. Às vezes eles não chegavam, né, e aí você tinha que tomar a decisão sem o dado mesmo, mas foi por onde o BV começou. E a gente viu o valor no Open Finance inicialmente como uma oportunidade de conhecer um indivíduo que nunca teve um relacionamento com o banco. Imagina, o BV ele tem esse desafio de conceder crédito para mar aberto, que nós chamamos, que é alguém que nunca abriu uma conta. Ele está fazendo uma simulação, né? Então, e a gente tinha a oportunidade de ter um histórico financeiro de 12 meses desse indivíduo, sem ele nunca ter contratado um produto previamente do banco. Então, foi ali o nosso ponto de partida. Aí testamos algumas variáveis, né? As que surtiram mais efeito, basicamente, foram renda, né? A informalidade no Brasil ela é muito grande, né? Então isso muda a capacidade de pagamento. Então, uma renda informal que é recorrente permite que aquele cliente financie um valor um pouco maior. E a gente começou a olhar também para o comportamento desse cliente no mercado. Se ele era um cliente adimplente, não só com o BV, mas com os outros compromissos que ele já tinha assumido. Paga a fatura de cartão de crédito em dia, tudo mais. E com isso a gente foi flexibilizando algumas políticas. Então, na prática hoje, né, esse cliente e não cliente que quer fazer um financiamento com o BV, ele já consegue ter uma entrada reduzida, por exemplo, no financiamento, e aprovar um limite maior. Então, foi por onde começamos, né? Todo mundo começou por dados, né? Porque dados amadureceu primeiro, veio primeiro e tudo mais. Mas olhando para frente, né, o BV ele começou a olhar um pouco mais para pagamentos, né? E acho que pagamentos é algo que tende a crescer muito nos próximos anos, porque a experiência melhorou muito. Só o fato de você tirar o redirecionamento para algumas situações, né, como JSR, transferências inteligentes, vai aumentar muito a volumetria dos pagamentos feitos pelo ITP, e o cliente muitas vezes nem vai vincular isso ao Open Finance, né? O Pix por aproximação, por exemplo. Tem um JSR ali, né? O cliente nem ouve falar de Open Finance, não vê o logo do Open Finance, mas ele sabe que a experiência é bacana, né? Então eu vejo que não só o BV, mas o mercado como um todo vai criar experiências cada vez mais transparentes, experiências multibanco, né? Cada vez mais transparentes. O cliente não sabe que o Open Finance está ali, mas ele sabe que naquele canal ele vai movimentar o dinheiro que ele tem na conta da instituição A ou B, né? Então eu vejo que esse é um caminho que todos vão investir, e isso vai aumentar muito as volumetrias de pagamentos que a gente vai ter através do ITP, né? Ela vai ser cada vez um percentual mais relevante do arranjo Pix, né, que você já conhece. Legal, muito bom. Acho que esse ponto que você trouxe, até para aprofundar dentro de uma conexão que o Kleber começou aqui, falando um pouco de infraestrutura e como você se preparar para dar escala, como você prover serviços de forma leve. E hoje, dentro de uma agenda de eficiência financeira, que todo mundo fala disso o tempo todo, porque a gente não sabe para onde a Selic vai, para onde o Trump vai, como que você observa os seus assets de infraestrutura, da sua tecnologia, para se preparar para esses passos, né? Porque tudo isso que está acontecendo, que o regulador está estimulando, que o mercado está se movimentando, está mexendo, está impactando a sua infraestrutura, está gerando carga. Como fazer isso de forma leve? Como estrategiar isso para frente? Um dos pontos que eu coloquei aqui sobre o stress test, o teste de carga, ele vai drivar muito isso. E embasado com, como você colocou, de novos produtos, né? Porque a gente tem um regulador, tá? Que a gente tem que atender o regulador, mas em cima disso a gente tem uma possibilidade enorme de novos produtos. Então, muito casado com o time de negócios, entender essas expectativas, produtos, de volumetrias, a gente já valida isso antes. A gente já começa a validar isso antes. E esse sistema é tão vivo que eu não preciso de nenhum produto novo, ele cresce exponencialmente a cada dia. A cada dia 5 a gente vê uma diferença ali na volumetria. Então, você já pensando nessas expectativas, nesses novos produtos que possam vir, tá? Dado o cenário atual, tá? Você já consegue validar esse novo cenário. Então, essa validação é muito importante. Esse comportamento desse novo cenário que é futuro, mas já é previsível, com essa validação você consegue ter muitos frutos. E aí, num ecossistema vivo, você já está preparado. A gente sempre vai ter algumas surpresas no meio do caminho, isso é fato, acontece. Mas já dá para a gente ter uma previsibilidade muito grande hoje. O que você falou é bem realidade, acho que para todos os participantes, que você, assim, agora a gente já consegue ser mais previsível do que, ter uma previsibilidade melhor do que há 2 anos atrás,
Mas ainda assim, a gente tem que pensar bastante quando entra uma nova solução, um novo produto, porque os prazos normalmente são muito apertados. E a gente nem sempre tem um tempo de resposta mais acurada possível para conseguir fazer da melhor maneira. Muitas das vezes faz, melhora. Só que aí você já faz, já pensando assim, tá, vou entregar isso aqui no tático porque no estratégico vai vir para cá. E você já tenta fazer, já direcionando para o estratégico, tentando uma previsibilidade que é muito difícil ser assertiva, até dentro de um percentual mais saudável, porque, como o Kleber falou, é exponencial. Assim, a utilização mês após mês é exponencial, com a entrada de novos players no Open Finance. Agora, com a entrada com a regulação que vai entrar novos bancos que vai atender cerca de 95% da população bancarizada. A expectativa é que isso exponencie não sei quantas vezes. Tem a questão também de novos players surgindo, né? Os ITPs têm uma volumetria também, né, cada vez mais relevante, né? E o ecossistema Open Finance ele está em constante, está em construção, né? Recentemente a gente viu o cronograma regulatório até 2027, né? E tem coisas que ficaram de fora, a gente sabe, né? Então é algo que tende a acrescentar mais complexidade, né, em tudo que já funciona, né? Acho que até, né, falando aqui um ponto que a gente vai abordar, né, esse ganho de complexidade, algo que fazer de forma muito bem ordenada para não comprometer a experiência do cliente do que já funciona, né? Acho que esse é o nosso grande desafio, né? Acho que todos aqui temos, né, nossas limitações de recursos, né? Tem um nível de paralelismo que a gente julga como sendo saudável, né? E a gente precisa estar atento a isso, né? Acho que já está claro que o Open Finance ele foi feito para o cliente, né, para simplificar a vida do cliente, para tornar os produtos digitais melhores, né, mas a gente tem que tomar o cuidado para que essa experiência ela evolua de forma ordenada, né. Tem muita coisa entrando, né, agora mesmo, né, Pix automático, né, na iminência de entrar junto com o ITP, o que é algo inédito, né, o ITP entra junto com o Pix automático, né, então já começou a ganhar muito mais complexidade, muita coisa entrando ao mesmo tempo em algo que já funciona. Legal. Conectar esse ponto que você disse em relação à experiência e em relação até um pouco do olhar para o mercado, né? A gente está falando de um mercado que cresceu muito para Open Finance, mas a gente está falando de uma população bancarizada que aumentou, mas ela tem uma limitação de aumento também. Então a gente está falando de disputa pelo mesmo mercado. No passado a gente falava muito de principalidade, né? Todo mundo tentando nutrir uma experiência de uso que buscasse uma maior principalidade de uso do usuário final. Como que vocês veem isso hoje? Porque parece que os mercados estão meio que pré-estabelecidos, todo mundo achou um nicho, está trabalhando em gastar menos no regulatório e gerar valor com a experiência. Como que vocês observam esse desafio dentro de casa? Aí quem quiser começar. Eu ainda vejo como a principalidade bancária, não como coisa antiga. Eu ainda não só vejo como nova, como um objetivo bem grande dos principais players no mercado, principalmente os incumbentes. Assim, que é se manter como principal banco do cliente. E quem está entrando novo, normalmente, os bancos neobanks, os bancos digitais que já estão entrando já estão entrando com as tecnologias que nós temos disponibilizadas, elas conseguem ofertar uma melhor experiência, algo mais rápido, se movimentar mais rápido do que os bancões em geral. Então, elas principalmente brigam pela principalidade bancária. E os bancões, eles brigam para se manter com a principalidade bancária. Então, assim, a principalidade bancária, nós falamos principalmente de serviços do Open Finance. A parte de pagamento, eu vejo o Pix automático como algo disruptivo nesse tema. Porque hoje o débito automático é algo que é um contrato bilateral entre concessionárias e um banco. E esse contrato bilateral, você tem taxas e o cliente acaba perdendo um pouco no final, porque nem sempre o banco principal do cliente é o banco que ele pode fazer o débito automático de sua conta. Quantas pessoas nós conhecemos aqui, quantos de vocês não têm uma conta em um banco só porque ele tem o débito da sua internet
ou você faz o pagamento do seu financiamento de casa, do imóvel. E a Pix automático vem para transformar essa frente. Não, e além disso, né, você tem que qualificar muito bem o que é principalidade, né? A gente tende a pensar na conta corrente, né? Mas você pode ser o principal casa de investimento de um cliente, por exemplo. Você pode ser a principal casa de crédito, né? Então, as instituições, né, quando ela fala em principalidade, ela tem que ter muito clara o que é ser a instituição financeira principal. Pode ser de forma holística, né? E você pode olhar, sei lá, tempo de tela. É uma forma de você medir, né? Será que aquele aplicativo que tem mais tempo de tela na frente do cliente tem o potencial de gerar mais negócios e, com isso, né, rentabilizar aquele cliente? Tem diferentes estratégias e diferentes formas de você medir banco principal, né? Acho que isso é algo que a gente precisa tomar cuidado quando fala sobre o assunto. Acho que não é algo tão simples e o brasileiro cada vez mais está pulverizando o seu relacionamento com mais instituições. Se ele usa a conta ou não é outra história, né? Mas que ele tem cada vez mais contas abertas, acho que isso é uma realidade. Fala-se de uma média de 6 contas. Sobe todo ano sobe um. Cada hora o número é diferente. Mas da principalidade, a verdade, ela continua atual. E outro ponto, às vezes a gente pensa em novas funcionalidades, em experiências, de muitas coisas novas para o cliente. Mas às vezes fazer o básico bem feito é importante. O cliente chegar para fazer um Pix e funcionando. Ele usar o cartão de crédito dele, está funcionando. Ele usar o Open Finance dele, está funcionando. Tá bom? Às vezes a gente fazer o básico bem feito também vai ajudar muito nessa possibilidade, junto com o Pix automático. Vai transformar o mercado, tanto o lado pagador quanto o lado recebedor. Isso é fato. Um recebedor agora não precisa ter a conta em vários bancos para que o pagador tenha essa facilidade ou ao contrário também. Então, fazer o bem feito é importante ainda nesse momento. Principalmente para quem quer se manter, né, na frente. Muito bom. Só já tentando endereçar alguns pontos aqui para a gente caminhar para o nosso encerramento, olhar um pouquinho para a agenda Bacen, né? Então, o Violinha acabou comentando um pouquinho aqui do que a gente tem por aí até 2027, olhar um pouco do que a gente tem de novidades para acontecer, o que a gente tem para acontecer nos próximos meses, o que vocês puderem compartilhar dentro de cada instituição, ou até do que está vindo do regulador, como cada instituição está tratando. O que vocês podem falar aqui para a gente sobre próximos passos? Eu posso falar um pouco sobre a portabilidade de crédito, que é uma agenda nova, né? Começou em 2025, e no caso do BV ela é de suma importância, né? Pois o Banco Central tem um objetivo muito claro, né? Melhorar a experiência daquele cliente que está buscando uma condição comercial melhor, né? Uma redução de taxa, ter uma negociação, né, vantajosa. Então, basicamente, numa experiência 100% digital, do ponto de vista do cliente, pelo menos, rapidamente o cliente vai poder comparar em diversas casas se alguém consegue oferecer uma taxa menor para ele fazer uma portabilidade. Algo que é muito diferente hoje, né, em que o cliente basicamente tem que baixar um PDF, enfim, enviar para o gerente dele de conta ou alguma coisa similar a isso. Financiamento imobiliário nem se fala, né, tem muito mais documento aí envolvido. Então, isso é algo que vai exigir muito, acho que esforço aqui de todas as casas. Todo mundo, né, que tem carteira de crédito do varejo vai ter que se preparar para isso, minimamente do ponto de vista de retenção da sua base, mas vai abrir oportunidades também, né? Então, isso é algo novo, né? Assim como dados foi novo por um momento e pagamentos também. Portabilidade de crédito está tendo as regras do jogo definidas agora, né? Não sabemos como é que vão ser a questão do RCO, dos custos envolvidos, tem muita coisa em aberto. Vai ser um aprendizado, ninguém tem a resposta, na verdade, mas é algo que é mais uma terceira grande frente em paralelo dentro do Open Finance que vai dedicar a nossa atenção aqui, né? E orçamento também, né? É algo que realmente vale a pena ficar de olho. No contexto aqui, inclusive hoje mais cedo foi falado sobre a agenda Pix, né? E dois pontos importantes do que vem pela frente aqui é o Pix parcelado e o Pix garantido, Pix com garantia, que vai envolver muito Open Finance também. Não tem um desenho ainda, não tem o escopo definido, mas tudo isso vai trazer outras possibilidades para o cliente. Tá? Então, essas agendas em conjunto, tá, vão drivar muito como
vai ser a usabilidade do cliente. Quando a gente está falando assim, de portabilidade, de trazer o cliente aqui, tá em ter o melhor serviço. Por que eu vou fazer uma portabilidade? Porque tem um ganho sobre isso. Tá? Por que eu vou utilizar a instituição X ou Y? Porque eu tenho um ganho sobre isso. Então, junto aos denominadores ali do Bacen, a gente trazer isso como experiência para o cliente de valor, uma experiência de valor. Não é aquela experiência de entrar no app mais rápido, de fazer a operação mais rápido, mas o valor que ela traz para você. Então, isso em conjunto, eu acho que vai, de fato, vai mudar um pouco o jogo de que lado ou que instituição o cliente deveria ou não usar. O que vem, assim, falando do que vem pela frente, como eles comentaram, o que a gente tem de visibilidade é isso, além da portabilidade de salário. E acho que, além do pagamento, o ponto de portabilidade, que são serviços digitais, de repente a volta do encaminhamento de proposta de crédito, que é algo que já se falou no passado, está na geladeira e a qualquer momento pode voltar a surgir. E para o cliente final, cara, é exatamente isso que o Kleber falou. É conseguir, eu costumo brincar, que é juntar as peças do Lego, que é pegar todas as peças que nós temos, aquele que oferecer a melhor experiência, com o melhor valor agregado para o cliente, seja em produto ou seja em serviço, é quem vai estar na frente dessa corrida. Legal. Pessoal, recebemos aqui 3 feras do nosso mercado financeiro, Kleber, Carlos, Violim. Queria agradecer muito a vocês, a gentileza de participar do nosso painel, de trazer muito brilho no nosso painel. Agradecer a plateia também. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal.